Muito boa tarde, nós estamos começando ao vivo para todo o Brasil, através da Rede Século XXI, através da internet, o canal de YouTube do Centro de Estudos e Renovação do Espírito, CERN, mais um programa Brasil Cristão. Boa tarde, Padre Douglas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham hoje pela Rede Século XXI. É uma alegria hoje, toda sexta-feira é isso, né? Nós hoje vamos fazer o nosso debate sobre um tema relevante, um tema atual. E nós vamos falar de um tema que sempre será atual, porque a pergunta é: uma igreja em reforma? O conceito dessa palavra reforma, o que de fato é reforma, o que usa o nome de reforma, mas ao invés de reforma é outra realidade, né? Realidades até que deformam ao invés de reformar. Então, o tema hoje é atualíssimo. Você pode participar conosco através do telefone 19 3871 9620. Você pode participar fazendo a sua pergunta. Você pode mandar pedidos de oração sempre e participar também através do WhatsApp, né? O 19 99716 9915. Nós vamos começar rezando, né, Padre Douglas? Isso mesmo. É na oração que nós vencemos todos os males. E nós temos feito essa campanha de oração por todas as intenções colocadas pelos telespectadores, pelos sócios da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. E vamos rezar aqui no nosso programa, como de costume, o quarto mistério doloroso. Exato. Lembrando sempre, né, que nós fazemos esse mistério, faz parte da campanha do Santo Rosário. Nós estamos confiando a Nossa Senhora a construção do santuário, né, da igreja das mãos ensanguentadas de Jesus, esse lugar onde pessoas vão fazer um encontro com Deus, onde nós vamos celebrar a Sagrada Liturgia, onde as pessoas vão poder fazer a experiência com Deus nos sacramentos, ouvindo a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, um lugar de bênçãos. E você que é fiel, que está participando conosco dessa campanha, colocando isso tudo nas mãos de Nossa Senhora, você faz parte disso, né? E nós nos alegramos de todo o coração. Então, nós vamos fazer o nosso quarto mistério doloroso, Jesus carregando a sua cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. E aqui nós colocamos você, suas intenções, nas mãos de Nossa Senhora. Ela que cuidou do menino Jesus, ela que cuida de nós, filhos da igreja, mãe da igreja como ela é, que cuida de você. Então nós vamos começar, padre, então vamos sentar, vamos começar a nossa conversa. Na verdade, padre, hoje são 2 temas, né, do nosso programa. Exatamente, temos 2 graças para essa sexta-feira, dia 3 de julho, né, festa do glorioso apóstolo São Tomé, nós celebramos hoje. 2 assuntos que nós queremos tratar. O primeiro é justamente esse, sobre a constante reforma da igreja. Santo Agostinho, no século V, disse uma frase que ecoa séculos afora: Ecclesia semper reformanda, ou seja, a igreja está sempre em reforma. É importante nós discutirmos um pouco esse assunto. E diga-se de passagem, esta frase, dita por Santo Agostinho, é, portanto, uma frase que compõe o conteúdo patrístico. Nós tivemos o primeiro período da nossa igreja, desde os apóstolos até Santo Agostinho, até o século V. Nós chamamos todo esse período de período patrístico, dos pais da nossa fé, ou padres da nossa fé, como costumamos dizer. Por quê? Porque toda a doutrina católica foi elaborada e organizada principalmente neste período. Então é fundamental que os cristãos, que nós católicos conheçamos este período, os seus autores, os seus escritos, para compreendermos muito da natureza da nossa igreja. E é por isso que hoje, aqui no Brasil Cristão, nós queremos fazer o lançamento oficial do nosso primeiro congresso online de patrística, promovido pelo Centro de Estudos de Renovação no Espírito, CERN. Exato. E com diversas parcerias, não é, Fernando? Exato. Durante o programa você vai poder ver mais detalhes. Hoje vão participar conosco aqui, alguns dos pregadores. O padre Douglas é um dos pregadores desse congresso e outros pregadores. Vocês vão ver, de fato, graças a Deus, assim, são pregadores ilustres, né, padre Douglas, que vão estar com a gente participando desse congresso de patrística. Você percebeu, né, que hoje a Drica não está aqui com a gente. A Drica hoje está de licença, merecido, está descansando, mas a gente manda, um beijão para você, Drica. Eu sei que ela está lá nos acompanhando. Isso aí. Padre, vamos começar a nossa conversa e vamos chamar o nosso primeiro convidado, que a gente, né, tem um carinho imenso por ele. Então é com muita alegria que nós chamamos aqui para participar conosco Dom José Francisco Falcão de Barro. Boa tarde, Dom José, sua bênção. Deus abençoe, Fernando. Deus abençoe, Padre Douglas. Boa tarde. Amém. Boa tarde, Dom José. Boa tarde. Dom José, hoje nós estamos aqui falando sobre este tema, né? A pergunta que nós fazemos é: uma igreja em reforma? E aí nós estamos fazendo memória dessa frase de Santo Agostinho: Ecclesia semper reformanda, sempre em reforma. O que Santo Agostinho quis dizer com isso, Dom José?
Bem, a palavra reforma, ela tem, antes de tudo, uma conotação ontológica, metafísica. Na filosofia de Santo Tomás de Aquino, a forma é a manifestação externa de uma essência. A essência é a realidade sem a qual alguma coisa não é esta coisa. Toda realidade, ela é, antes de tudo, o ser. Um elemento importante do seu existir é como este ser se manifesta, a forma que ele assume, a manifestação externa. Então, etimologicamente, a reforma é dar uma outra manifestação externa a algo que é essencial. Se é essencial, não pode ser mudado. Portanto, é preciso distinguir em todo ser entre a ontologia dele, aquilo que faz com que ele seja o que ele é, um ser único e irrepetível, mas também nele, na sua manifestação, a sua exterioridade, por assim dizer, aquilo que pode ser contemplado, captado pelos sentidos. Por isso, reformar é algo inerente a todo ser criado, com exceção daquele que vamos deixar de lado aqui, os anjos bons e os anjos maus, mas a todas as criaturas. E o fundamento bíblico para a reforma de qualquer criatura, incluída a igreja, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. A essência da igreja nunca pode mudar, mas as manifestações externas que ela adquire em diversos lugares, em diversos séculos, podem, sem dúvida alguma, sofrer um aprimoramento, um aperfeiçoamento, e vamos chamar isso de renovação. Portanto, igreja sempre em reforma, que é um tema do Concílio Vaticano II, cito literalmente o Decreto Unitatis Redintegratio, capítulo 6, parágrafo 6, frase da Santa Igreja, abro aspas, a Igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Portanto, a reforma da Igreja é uma necessidade, é algo intrínseco a ela mesma, enquanto ela existir até a segunda vinda do seu Senhor e Salvador, o seu esposo. Espetacular. Dom José, então, dentro desse conceito que o senhor acabou de apresentar para nós de reforma, nós podemos fazer memória de alguns momentos da história da igreja onde o Espírito Santo assistiu a igreja com experiências de renovação. Por exemplo, o movimento monástico, depois o movimento mendicante, né? Trazendo à tona elementos do Evangelho, pontuando através desses elementos necessidades de renovação. Que diferença tem esse conceito de reforma daquela conhecida reforma protestante, de 1517? O que muda aqui? Eu queria que o senhor explicasse isso para nós, porque na cabeça da maioria, quando a gente fala de reforma, pensa-se automaticamente na reforma protestante. Então, eu queria que o senhor explicasse isso para nós, Dom José. Bem, podemos chamar, sem dúvida alguma, São Bento de Núrcia, o pai do monaquismo ocidental, na Itália setentrional, como um reformador, sem dúvida alguma. Pulando para os séculos XII e XIII, Bertoldo da Calábria, um dos cruzados que fundou os carmelitas no século XII. São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis, o primeiro, que nasceu na Espanha, mas na cidade de Toulouse, na França, fundou a Ordem dos Pregadores, ou os Dominicanos, e os outros mendicantes, os franciscanos, fundados por São Francisco de Assis, Úmbria, Itália.
e os eremitas de Santo Agostinho, nos séculos XII e XIII, esses são os mendicantes, como reformadores. Mas, diferentemente de Martinho Lutero, eles conceberam uma reforma, sobretudo no âmbito da moral, do comportamento, do testemunho de vida, notadamente a pobreza. São Domingos de Gusmão, além da pobreza, a pregação, a evangelização diante do avanço de algumas heresias, em comunhão com a Igreja. Comunhão com a Igreja foi a característica dos reformadores que, mesmo reprovando pecados absurdos cometidos por muitos dos filhos da Igreja, quiseram continuar na Igreja e submeteram a sua espiritualidade, a sua forma própria de viver o Evangelho à aprovação da Igreja. Foram a Roma, ou pediram ao Papa a aprovação dos estatutos da sua ordem, do seu grupo de fiéis. Essa é fundamentalmente a diferença, comunhão com a Igreja. Martinho Lutero concebeu sola Escritura, somente a Escritura. Você pode interpretá-la do jeito que você quiser, porque você tem o Espírito Santo, você não precisa da tradição da Igreja, nem do magistério da Igreja, cada um faça fai da te, como dizem os italianos. Essa foi a grande característica da reforma protestante, e pouco tempo depois da decisão de Lutero, já começou a haver uma reforma da reforma com Calvino, com Zwinglio e com tantos outros que se afastaram de Lutero. Reforma da reforma da reforma da reforma, e isso, infelizmente, em âmbito protestante, lamentavelmente, isso não para de acontecer. Aqui também é muito importante compreender que, para se fazer a reforma, é preciso compreender que não se pode tocar naquilo que é intangível, naquilo que comporta a essência daquilo que Deus Todo-Poderoso quis para a sua Igreja. Fundamentalmente, o credo, os mandamentos, os sacramentos e a oração. Eu creio, eu ajo, eu celebro e eu oro. Eu creio naquilo que Deus revelou. Eu ajo de acordo com os mandamentos que Deus revelou. Eu celebro os sacramentos que o Senhor instituiu e eu rezo como o Senhor rezou. Portanto, há uma essência nesses 4 âmbitos que não pode ser modificada. O que pode modificar, o que necessita modificar com relação ao credo, é o aprofundamento, a compreensão que nós temos das verdades reveladas. O próprio Jesus disse: muitas coisas tenho a vos revelar, mas não podeis compreender agora. A compreensão do depósito da fé amadurece, sem, porém, contradizer a essência do credo. Quando isso deturpa, desvirtua o credo, não temos reforma, temos heresia. Da mesma forma, os mandamentos, o agir cristão. Você pode compreender mais aprofundadamente como se cumpre um determinado mandamento ou como se viola um determinado mandamento. Pensemos, por exemplo, no século XII, a compreensão de como se cumpria o mandamento não matar, quando não se tinha a concepção exata que nós temos hoje com a ajuda da ciência de quando passa a existir a vida. É compreensível que alguns autores tenham defendido que a vida humana só passasse a existir a partir da 10ª ou 12ª semana, mas eles não tinham conhecimento da ciência que nós temos hoje. A partir da concepção, a partir quando o óvulo é fecundado, já temos uma vida humana. Então, não mudou a compreensão do mandamento da lei de Deus ou da sua violação, não matar. O que hoje nós temos que os anteriores a nós não tinham, era exatamente isso, quando tem origem a vida humana. Isso somente para ilustrar. Com relação aos sacramentos, há um elemento nos sacramentos instituído por nosso Senhor Jesus Cristo que não pode ser mudado, mas as formas, aquilo que é acidental, que é próprio de uma cultura, de uma época, pode ser reformado. Da mesma forma, a oração. A oração padrão é o Pai Nosso. Qualquer oração que não se adeque, que não se afine, que não tenha fundamento no Pai Nosso, ela não pode ser uma oração reformada. Em síntese, em tudo aquilo que o Senhor instituiu,
quanto ao que deve ser crido, credo, ao que deve ser feito, mandamentos, ao que deve ser celebrados, sacramentos e a oração, há um elemento que não muda. E tudo aquilo que não faz parte da essência dessas 4 realidades, em si, é passível de renovação. Espetacular, né? Dom José, dentro ainda disso que nós estamos refletindo, o senhor acabou de pontuar essa diferença do que é reforma e do que a gente pode até dizer que, ao invés de ser considerado reforma, acaba mais bem que por deformar, né? Eu tenho duas outras perguntas para a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Primeiro, a gente percebe que dentro destes movimentos de renovação na história da Igreja, em certo sentido, havia ali 2 grandes fontes nas quais estes reformadores, que o senhor citou, beberam e de lá trouxeram força para a vida da Igreja. A Sagrada Escritura e os pais da Igreja, né? Eu queria que o senhor nos falasse um pouco a respeito da autoridade da Escritura e da autoridade dos pais da Igreja dentro do magistério da fé. A Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II trata das fontes da nossa fé. As 3 fontes da nossa fé são a Escritura, a tradição e o magistério. A Escritura, na ordem do tempo, não é a primeira. Ela é a palavra de Deus escrita. Mas antes dela, e a própria Escritura confirma, temos a tradição oral. Os apóstolos, primeiro, não escreveram nada. Escutaram de Jesus, que também não escreveu nada. A única prova que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi no episódio da adúltera, quando ele escreveu alguma coisa no chão, antes de levantar a cabeça e dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É a única prova de que Jesus escreveu alguma coisa. Se ele escreveu, realmente isso não está escrito e podemos acreditar ou não acreditar, mas que Jesus sabia ler e escrever, isso é indiscutível. Mas a primeira manifestação da tradição não foi a tradição escrita. A Igreja não começou escrevendo nada, ela começou pregando. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, depois de Pentecostes, pregaram. Só depois é que foi se sentindo a necessidade de se escrever. Primeiro, então, temos a tradição oral, depois a tradição escrita. Ambas integram o que nós chamamos palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, Jesus, com essa frase, diz que a voz da Igreja é a voz de Cristo Jesus. Isso no tempo dos apóstolos e até a sua segunda vinda. E é nesse sentido que entram os padres da Igreja, aquelas grandes figuras de referência pela sua doutrina, pela sua santidade, pelo seu insigne ensinamento, pela sua santidade, cujos ensinamentos são, e essas são palavras de Papa São João Paulo II, na obra Patres Ecclesiae, eles são uma referência viva, eles são uma riqueza, são um fundamento imprescindível para nós compreendermos bem e melhor a palavra de Deus escrita. Por isso, quanto mais próximos estivermos da palavra de Deus escrita, e é aí que entram os padres, nós temos uma norma segura de doutrina, de comportamento, de liturgia, etc. E, então, a palavra de Deus, depois escrita, a palavra de Deus oral e toda a tradição da Igreja, já desde o tempo dos apóstolos, e o sagrado magistério. Aqui estão as 3 fontes da nossa fé, que são imprescindíveis para que se possa fazer corretamente qualquer reforma dentro da Igreja. Reformar aquilo que é acidental, aquilo que é uma manifestação externa da Igreja. Então, como fazer?
olhar para o magistério que se espelha na tradição e esta tradição está ancorada na Escritura. Essas três fontes da fé nos revelam. Isso é essencial, não pode ser mudado, não pode ser tocado. Isso daqui é acidental, pode-se pensar, mas de uma forma que nem atinja o essencial, mas também se respeite a sadia, a grande tradição da igreja. Por exemplo, se alguém cismasse de fazer a reforma da Santa Missa, tá bem, vamos fazer um outro missal, tá certo? Só que dentro do missal existe aquilo que não pode ser mudado. Jesus tomou o pão, tomou o vinho, aqui estão a matéria da celebração. Ah, vamos reformar, vamos colocar então agora pizza, vamos colocar agora refrigerante no lugar do pão e do vinho. Não, atenção, aqui você toca naquilo que é essencial, porque Jesus instituiu a Eucaristia com pão e com vinho. Isso somente para citar muitas reformas malucas que se tentou fazer e que alguns postulam também nos tempos atuais. Em âmbito de mandamentos, olha, o mandamento não matar. Vamos reformar, vamos dizer que o aborto pode ser admitido, que a eutanásia pode ser admitida. Não, alto lá, isso não pode jamais ser mudado. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Portanto, citei apenas dois exemplos para mostrar que a reforma não pode tocar, não pode modificar, não pode alterar aquilo que é a essência do credo, dos mandamentos, dos sacramentos e da oração. Dom José, nós estamos preparando, nós estamos lançando hoje aqui no programa Brasil Cristão o primeiro congresso online de patrística, né? Nesse período de pandemia, nós não podemos fazer as reuniões como de costume, por aí vai. Então, nós estamos lançando mão da tecnologia. O senhor conhece tão bem o Padre Eduardo, sabe do amor, da paixão que ele tem pelo uso dos meios de comunicação, da tecnologia. Nós estamos juntando mais de 40 conferencistas, palestrantes espalhados pelo mundo e com alegria a gente pode dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo. O senhor é um desses palestrantes, né, que vão estar conosco, falando sobre os pais da igreja, e aí nós vamos trazer os diversos aspectos da fé a partir dos pais da igreja. Eu queria que o senhor dissesse para nós a importância dessa iniciativa, desse congresso. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo para motivá-las a se inscreverem e participar desse congresso? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quando você tem uma fonte cristalina e você quer ir a essa fonte, assim como a corça que suspira pelas águas, como diz o Salmo 42, você pode chegar às fontes por caminhos tortuosos, caminhos poluídos, que podem inclusive deturpar o verdadeiro sentido, a cristalinidade, a pureza da fonte. São aqueles intérpretes hereges, são aquelas pessoas que deturparam a Sagrada Escritura, levando assim ao surgimento das heresias, e eles não foram poucos, nem são poucos, infelizmente, nos tempos atuais, o perigo das heresias. Mas quando você se decide a conhecer profundamente a fonte da fé primeira, que é a palavra de Deus, por meio dos padres da igreja, aqueles que não só geograficamente, mas também cronologicamente estão perto da santa palavra de Deus, aí a coisa muda de figura, porque você tem a segurança de que a palavra de Deus foi interpretada corretamente. A riqueza de interpretação, as intuições teológicas, os teologúmenos, as reflexões, isso são uma riqueza perene para a igreja. Portanto, qualquer iniciativa que vise a conhecer, a aprofundar o pensamento dos padres da igreja, e nesse sentido já parabenizo Vossa Senhoria e a Rede Século XXI, e me sinto orgulhoso de participar ainda nesse mês de julho desse congresso online. Eu penso que é uma iniciativa que favorece tremendamente a consolidação na fé católica de todos os telespectadores da Rede Século XXI. Ademais,
para aqueles que não tenham conhecimento da fé católica, é voltar às origens, voltar às bases, voltar aos primórdios da igreja e contemplando, escutando, lendo o que personagens ilustres como Santo Agostinho, como Santo Atanásio, como São Cirilo de Alexandria, como Orígenes, como São Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e tantos outros, é uma forma de dizer, mas a riqueza que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que não é uma instituição qualquer, é a mais antiga da humanidade, com devido respeito ao protestantismo, que só tem 500 anos, nós evangélicos temos 2000 anos de história, nós evangélicos temos raízes profundas, nós evangélicos temos os pais da Igreja, que nos deixaram esses critérios seguros de interpretação da Escritura numa coesão tremenda, todos eles, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, em diferentes lugares do Império Romano daquele tempo, em diferentes lugares, situações e circunstâncias, mas a única, a imutável doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse sentido, é uma iniciativa que vai fazer um bem tremendo para os católicos e até os não católicos. Dom José, a gente agradece imensamente a participação do senhor, foi sumamente enriquecedor, né, Padre Douglas? Uma grande riqueza para todos nós, podermos escutar ao senhor. Com certeza, os nossos irmãos e irmãs que acompanham estão profundamente edificados, como nós aqui no estúdio também. Então a gente agradece e a gente pede a sua bênção para encerrar esse momento, essa participação. Para você, Fernando, para o Padre Douglas e para todos os que fazem a Rede Século XXI e todos os telespectadores espalhados no mundo inteiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Dom José. Maravilha, hein, Padre Douglas? Maravilha. Sempre é bom ouvir de um bispo, né, de um sucessor dos apóstolos, essas pérolas preciosas da nossa fé cristã. Eu imagino que você, assim como nós aqui, estamos profundamente edificados com essas palavras e veja só as pistas que Dom José Falcão trouxe para nós sobre a reforma da igreja. Ele conceituou muito bem aqui. A forma é a manifestação de uma essência. Então, quando se deseja reformar, é preciso ter muita clareza quanto àquilo que é a manifestação externa do ser e aquilo que é o ser em si mesmo. Por vezes, o que se vê ao longo da história da igreja e também na atualidade são tentativas de agredir o próprio ser, sob o pretexto de reforma. Acabar-se-ia com isso deformando a igreja. E o que nós teríamos seria uma não-igreja, ao invés de uma igreja reformada. Isso é fundamental. O que mais me chamou a atenção, Fernando, foi o destaque que Dom José Falcão deu ao caráter da unidade. Porque ele citou a metafísica para definir o conceito de reforma. Sim. Outro princípio da metafísica é o princípio de identidade. Um ser só é idêntico a si mesmo. Então, embora a gente use essa expressão idêntico para tentar dizer que uma pessoa é igual ou parecida com outra, mas idêntico é o ser consigo mesmo. Eu posso ser muito parecido com alguém, mas eu jamais serei idêntico a alguém, eu só sou idêntico a mim mesmo. Ou seja, é próprio de um ser, é próprio de algo que existe, que ele seja somente ele. Único. Exatamente, único. Quando nós fizemos o programa aqui na terça-feira, não foi? Falando um pouco sobre a natureza da igreja. Nós lembramos que a igreja ela tem uma identidade fundamental. E o primeiro dado dessa identidade fundamental é que ela é una. Por que nós usamos essa expressão una ao invés de unida ou única? Porque una pretende dizer as duas coisas simultaneamente. Ela é una porque ela é única e unida. Única porque não tem outra. E unida porque ela, na sua forma,
ela se expressa nas igrejas particulares, que é o que nós chamamos hoje de dioceses. Então, as igrejas, as comunidades cristãs precisam estar unidas. Toda vez que você tem uma tentativa de reforma que fere a unidade, a palavra reforma está sendo aplicada de modo indevido, porque você não teve uma reforma. Você adulterou o ser da igreja. O ser da igreja é ser única. Única em todos os aspectos. Não só na unidade, mas na unicidade, ou seja, do ponto de vista institucional também. Você ter mais de uma instituição cristã é uma ferida e, portanto, não é uma reforma. Perfeito. E aí, padre, é importante a gente pontuar aqui o valor dessa iniciativa que nós estamos tendo aqui do Centro de Estudos e Renovação do Espírito, CERN, de promover o Congresso de Patrística online, né? Vamos colocar aí para você ver. Aí você já consegue ver aí. Congresso online de Patrística, cercados por semelhante nuvem de testemunhas, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. De 27 a 31 de julho, né? E agora, nesse momento, a inscrição está aberta. Você pode entrar aí no site www.congressodepatrística.com.br e se inscrever agora. Nós estamos fazendo o lançamento desse congresso no programa Brasil Cristão nesse exato momento. Padre, o senhor é um dos pregadores, né? Isso. Cada um dos pregadores foi incumbido de tratar um aspecto da patrística. Lembrando, como eu disse no início do programa, que o período patrístico compreende 4 séculos. Então, são 400 anos de muitas inscrições, muitas experiências, muita coisa vivida. Então, é claro que nós não temos a pretensão de esgotar a patrística nesse congresso. Nós gostaríamos de apresentar a riqueza dos Santos Padres nesse congresso. Exato. E, naturalmente, que ao entrar no site, você terá ali o nome dos preletores, a sua formação e os temas que eles vão trabalhar. E você, ao fazer o congresso, né, ao participar das palestras, procure fazer os links entre uma coisa e outra, entre um autor e outro. Olha, vai ser fantástico. E nós tivemos aí o cuidado, já estamos há uns bons meses trabalhando na preparação desse congresso, né, convidando peritos. Eu disse para o Fernando esses dias que o mais ruinzinho do congresso sou eu. Até tinha pedido para ficar de fora, mas me sobrou lá uma parte. Se não me falha a memória, eu vou trabalhar um pouco sobre o estilo de vida dos primeiros cristãos. Exato. Como na vida social eles se comportavam. E aí a gente tem uma série de fontes para explorar, para trazer essas informações. E realmente é um período tão precioso da igreja. Eu tenho certeza que você, o bom católico, que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de ouvir a história da igreja, já deve ter pego a si mesmo perguntando como será que era ser cristão lá no ano 300, no ano 200. Isso. Então, vai ser uma boa oportunidade de aprender um pouco sobre isso. Que maravilha. A gente tem uma participação, vamos dar uma olhada juntos? Olha aí, a Chica Picanso colocou: boa tarde, um prazer participar. Felicitar Dom José Francisco, nosso professor do curso bíblico aqui em Brasília. Francisca Picanso, da Asa Norte do Distrito Federal. De fato, é uma alegria, né? Olha, nós vamos fazer agora um breve intervalo, depois nós vamos mostrar para vocês, tem um vídeo aí que nós preparamos sobre o Congresso de Patrística. Então nós vamos fazer um intervalo, logo mais a gente volta.